E aí, pessoal, esse aqui é o canal Teolitérios, meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e a gente vai falar um pouquinho sobre 5 contos intrigantes da literatura brasileira. Então a gente sempre quando pensa em conto, a gente pensa em um texto curto e um texto que tem uma massa tensiva, né, que tem uma expressividade muito forte. É como a poesia, né? O conto é a pérola, é a poesia da narrativa, né? Ele tem que ser pequeno, denso, intenso e tem que ter uma força expressiva gigante. Mas muitos contos que a gente acaba lendo deixam a gente intrigado. Principalmente por quê? Porque a gente não consegue compreender o verdadeiro sentido. A gente não consegue dar significados, responder aquelas reticências que ele abre pra gente. E ele não está nem aí, o conto está pouco se importando se você interpretou ou não, se você colocou um resultado ou não. É um resultado sempre aberto, é uma coisa que está em construção. E quanto mais assim tímido ele é para falar os resultados, quanto mais tímido ele é para declarar situações, para afirmar, né, mais semiótico ele é, porque ele vai trabalhar com o mínimo, né, com uma entropia. Ele vai trabalhar com uma recessão, né, uma escassez de sentido. Ele é um elemento pré-simbólico, ele não é um símbolo robusto. Ele é um elemento muito referencial, não do ponto de vista denotativo, mas ele é referencial porque ele te dá o mínimo de informações possíveis. Ele te deixa sempre na dúvida, ele te deixa sempre com interrogações. Então, feita essa abertura preliminar aqui, né, porque na verdade eu quero falar do ponto de vista do leitor, mas o semioticista, né, no meu caso, acaba aí gritando e tendo que dar explicações aí. Eu adoro pensar semioticamente sobre os contos. Então, eu elenquei aqui 5 contos por ordem do menos intrigante para o mais intrigante. Não é uma sequência definitiva, é uma sequência minha enquanto leitor, aquilo que me incomodou, aquilo que me chamou a atenção, né? Seja nas aulas ou seja na vida pessoal, né? Na literatura por fruição, só por prazer. Bora lá! 5º conto que eu considero um conto altamente intrigante e é o conto didático da intriga, é a Missa do Galo, do Machado de Assis. A Missa do Galo, ela tem um elemento que você vai ver no Machado a todo custo, né? Esse momento de não saber o que realmente aconteceu. Você não tem noção do que realmente aconteceu. Você sai, né? O personagem, ele sai do conto com aquela sensação, será, né? Que a minha tia, né, quis, né? Que ela insinuou para mim, né? E aquele pensamento, né, do personagem, ele vem para nossa mente. A gente se coloca no lugar do personagem e fala: puxa, mas o que será que a minha tia, né? Houve uma insinuação, né? Houve um interesse. Então a Missa do Galo eu coloco como primeiro conto, porque é justamente aquele conto da relação sobrinho-tia, à noite, aquela conversa estranha, que deixa um duplo sentido, que abre possibilidades de leitura, né? Então muito legal, a Missa do Galo está aí com o 5º lugar. Bora para o 4º lugar? 4º lugar também seguindo ali a mesma ideia, né? A mesma identidade, eu coloco A Causa Secreta do Machado. Não é um conto muito lido, né? Ele não está dentro dos, vamos chamar aqui, dos contos didáticos do Machado de Assis, mas A Causa Secreta é sensacional. A Causa Secreta ela vai buscar elementos do Machado que a gente tem, por exemplo, em cronistas ingleses, né? Um certo refinamento filosófico, mas também um certo refinamento de terror. A gente pode afirmar que o Machado ele tem uma pitada de terror aí, né, no médico, no legista que se envolve em picotar os animais, né, em ter um prazer sórdido com isso, né, e a eterna possibilidade de traição, né, a eterna, você expõe aí pessoas por uma possibilidade da traição da esposa que trai, ou que ela pode trair com o mais novo, com o mais jovem, né, e aí essa esposa morre. E aí no velório pode ser revelado motivos, né? E fica aquela sensação, mas puxa vida, havia um envolvimento, né? Esse terceiro homem, esse segundo homem que estava dentro da casa se envolveu emocionalmente com a esposa. E aí eu não vou contar, gente, não estou aqui para contar os contos. Eu estou aqui para nomear os contos e fazer você
ir até o conto e fazer a leitura. Cara, esse conto é sensacional, porque esse conto ele vai dar esse gosto na boca, né? Essa ressaca aí de dúvida, né? E é claro e óbvio, né? Por uma questão de redução das informações semióticas, né? De uma redução dos signos, eu reduzo as informações, né? E eu vou explodir de sentidos, né? Vou promover releituras, eu vou fazer explosão de sentidos na maneira que eu tensiono as possibilidades. Então, quanto mais eu corto as informações, mais eu dou abertura para você, leitor, entender o conto. Então, quarto lugar é A Causa Secreta do Machado, 2 do Machado, né? Com certeza o Machado aí é um dos reis aí dos contos intrigantes, né? Terceiro conto, eu acho que é um conto intrigante, é um conto que aparentemente a resposta é fácil, aparentemente dá para colocar respostas filosóficas, respostas sociológicas, respostas folclóricas, mas considero que ele é aquele conto que todo acadêmico, que todo público leitor, seja o público comum ou seja o público qualificado, né, que fez aí o curso de letras, tem dúvida quanto a esse conto, que é A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Confesso que quanto mais leituras o texto for tendo, menos informações ele vai dando e mais dúvidas ele vai trazendo, porque é muito complexo esse senhor estar lá no meio do rio sem fazer absolutamente nada, parado com a sua canoinha no meio do rio, esperando algo incognoscível, esperando algo que não tem base filosófica ou moral, mas de repente do nada, não vou dar spoiler, acontece algo muito simples e que aparentemente é revelador. Ele te dá um doce, um certo sabor, mas você não sabe definir que sabor é esse. Então a dúvida permanece, a trama é sensacional, aparentemente simples, mas quando o filho chega na margem, parece que ele fala uma palavra mágica e o pai, ele vem. Então, essa palavra mágica para mim é um signo encantatório que a gente tem que decodificar, e eu não consigo entender e não consigo decodificar esta... Qual seria essa palavra mágica aí para o pai voltar do transe, né? E A Terceira Margem do Rio, né? Que título maravilhoso, né? A terceira margem do nada, né? O metaverso, o anverso, né? Eu acho primoroso e esplêndido. Ufa, né? Bem, sempre falar de literatura me deixa em êxtase aqui. Então, pensando agora no quinto lugar, a gente já disse, no quarto lugar, no terceiro lugar nós já falamos que é o Guimarães Rosa, agora vamos para o segundo e eu vou promover um empate técnico, né? Eu vou promover um empate técnico aqui porque são dois contos que quando a gente trabalha eles são intrigantes por natureza, por definição. É A Máquina Extraviada, do J.J. Veiga. Sensacional esse conto, não tenho o que dizer, né? Ele é filosófico na medida que ele discute não a máquina em si, mas a função da máquina, né? A sua essência, né? Não a essência, mas o que ela funciona. E A Caçada, da Lígia Fagundes Telles. Então, eu acredito que A Caçada, da Lígia Fagundes Telles, ele é um conto intrigante. Na verdade, eu poderia colocar, assim, talvez ele é até mais intrigante do que A Máquina Extraviada, porque A Máquina Extraviada está no nível de crônica, né? Ela tem uma crítica política mais enviesada, mas A Caçada é espiritual, porque é aquela coisa de você olhar no tapete, uma coisa que uma vez eu tentei escrever sobre isso, mas é você olhar para um tapete, olhar para um quadro, está um personagem ali, você está fora, você é um outro personagem, um narrador, você na verdade é um personagem numa loja de antiquário, você olha aquele personagem e aí você consegue pegar o texto narrativo, ele vai lá para a cabeça daquele personagem. E aí você começa a realizar esses dois mundos, né? Um mundo da arte, aquele plano, para um outro plano, você começa a conectar. E quando você tem dois planos, você pode colocar qualquer coisa, pode ser o plano mental, pode ser o plano espiritual, pode ser o plano emocional. Então A Caçada, ela é intrigante, talvez ela seja um pouco mais intrigante do que o próprio A Máquina Extraviada, né? Porque essa dúvida, essa mudança de foco narrativo, essa mudança de impressão narrativa, eu acho isso brilhante. E eu acho que essa ponte espiritual ou psíquica
entre o ser que está aqui na loja de antiquário com aquele personagem, aquela consciência que está dentro lá do tapete, dentro do, né, do caçador ali. Uma questão histórica, seminal, cara, brilhante. Então assim, dá pra gente discutir aí dias sobre a caçada da Lígia. E eu vou colocar o primeiro, né, já tá bom, né, de vídeo. O primeiro conto, na minha opinião, é o conto mega intrigante, porque ele te dá elementos, mas toma. Ele te dá uma trama narrativa, tira. Principalmente porque ele é miúdo, né? Ele é pequeno, mas as sentenças são miúdas, as sentenças são barrocamente, elas são cirurgicamente colocadas, mas barrocamente desmontadas para que você fique com muita dúvida. Que é Penélope do Dalton Trevisan. A gente traz um conto contemporâneo. Né? O Dalton Trevisan ele é famoso lá pelo Vampiro de Curitiba, que é um conjunto de contos, crônicas de Curitiba, né? Ligados à questão sexual, à questão do vampiro enquanto apropriação, né, corporal. Mas Penélope, além dele ser um intertexto, né, que todo mundo vai bater em cima desse intertexto, ele é criminal, ele é uma dúvida, um trailer, né, você tem dúvida de quem é o assassino ou não, se é um assassinato ou não. Você tem dúvida quanto ao próprio gênero do conto Penélope. Né? Ele começa na dúvida da sua própria gênese, da sua própria... Né? Ele é um metatexto, ele é um texto de trailer policial, ele é de violência, ele é de assassinato, ele é psicológico, ele é psíquico. Poxa, então, gente, Penélope do Dalton Trevisan, na minha opinião, ele está hoje, na data de hoje, né? Hoje é o quê? 22 de novembro de 2024. A literatura, assim, você mutatis mutandis, né? Nós somos metamorfose ambulante frente à literatura. A gente nunca... Hoje eu tenho essa opinião dos 5 contos e amanhã eu posso ter outra opinião, pode inserir outro conto e mudar a minha concepção dos 5 contos mais intrigantes da literatura brasileira. Pode ter outros contos, você deve ter a sua própria lista. E é isso, fechou? Espero que tenham gostado do vídeo aí, se inscrevam no canal, comenta aí, coloca os seus 5 contos no comentário aí, quais são os 5 contos mais intrigantes da literatura brasileira. Grande abraço, abraços semióticos a todos, bons estudos.